As cortinas do tabernáculo. Aula de número 6. Deus tomou coisas simples do tabernáculo para compará-las com coisas celestiais, a fim de que aprendamos verdades espirituais em linguagem figurada. Você quer saber sobre isso? Fica comigo. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e nesse momento estamos aqui gravando esta aula para abençoar a sua vida, seu ministério. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, ative o sininho. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Você não pode ficar de fora. Há muitas coisas que Deus tem reservado para você. A aula de hoje é uma aula muito importante, a lição do número 6, e ela expressa pelo menos 3 objetivos específicos, tá? Nós vamos falar sobre o primeiro ponto aqui que a revista nos dá, né? É classificar a coberta e as cortinas do ou do tabernáculo. O segundo ponto, ou segundo objetivo, que deve ser alcançado é descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo, tá? E expor o significado simbólico das cores. Expor o significado simbólico das cores do tabernáculo. Então, os 3 objetivos nessa revista é alcançar, tá? Explicar, descrever a coberta e as cortinas do tabernáculo. Hoje eu vou dar uma aula um pouco diferente. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou estar usando esse livro. Você que não tem ainda, adquira, tá? Adquira, mesmo que o trimestre acabe. Você vai ter uma obra preciosa em suas mãos. Dá para ver bem aí, Léo? Uma obra preciosa em suas mãos, escrita pelo pastor Dr. Elianai Cabral, o Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Então, vou estar usando este livro hoje aqui. Os irmãos vão ver as riquezas que há aqui nesse livro, ok? A coberta exterior. Então, o primeiro propósito aqui, né, é falar sobre a coberta e as cortinas do tabernáculo, tá? Vamos falar aqui sobre a coberta exterior. Isso aqui está no primeiro tópico, tá? Está no primeiro tópico. E na revista ele está no primeiro subtópico. Diz assim, ela vai diferir um pouco aqui da lição, porque ela tem mais conteúdo. Então os irmãos que me ouvem agora vão ver a riqueza que há nesses livros que auxiliam o professor de escola dominical. Qual a diferença das cortinas internas para as externas? Ele estabelece a primeira diferença. A primeira diferença das cortinas interna, tá, e externas. A externa, olha aqui, a cortina externa, as cortinas externas, ele vai descrever aqui, ó, a coberta exterior era rústica. Então a externa era rústica. A coberta exterior era rústica e contrastava com a beleza interior. Ok? Com a beleza interior. Por isso, olha o detalhe, tanto as cortinas internas quanto as externas revelam, olha que detalhe, tipologicamente
a figura de Cristo. Ou seja, elas apontavam para Cristo, tanto a externa, que era rústica, quanto a interna apontava para a figura, tipologicamente a figura de Cristo, que sendo Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso está em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler aqui, ó. Olha que detalhe. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, olha o detalhe que ele já coloca aqui, tá? Que ele sendo Deus, tá? Aqui, lembrando que ele é Deus de Deus, sendo Deus igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Nós temos aqui a Santíssima Trindade. Tem gente que diz que a palavra Trindade não está na Bíblia, a palavra monoteísta também não está, mas não significa que o seu conceito não esteja ali. Então, um dia nós vamos falar sobre Trindade e vamos explicar como que funciona teologicamente, o porquê que foi chamado de Trindade, tá? Alguns criticam essa questão de Trindade, criticam porque lhes falta conhecimento, tá? Lhes falta conhecimento. Então, olha a mensagem que temos aqui, ó. Aniquilou-se a si mesmo. A palavra aniquilar-se a si mesmo, olha que detalhe, eu fiz a anotação aqui. A palavra aniquilou-se a si mesmo significa descendo a uma condição inferior. Ou seja, ele não é Deus de Deus. Jesus não é Deus de Deus. Ele não é Espírito, como a Bíblia diz, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é Espírito. Então o que ele faz? O que é humilhar-se a si mesmo? Ele desce a uma condição inferior, porque ele se fez homem. Como já disse em outras aulas, quando ele se faz homem, ele não deixa de ser Deus. Não deixa de ser Deus. O que acontece aqui no momento em que ele se esvazia a si mesmo, aniquila-se a si mesmo, é que ele adiciona uma natureza que ele não tinha, que é a natureza humana. Por isso a palavra aniquilou-se, esvaziou, né? Ela é uma adição. Estou fazendo aqui uma aplicação, não é o que está no grego, mas o seu sentido é este. Ele adiciona algo que ele não era, tá? Então, simbolicamente, a cobertura exterior do tabernáculo representava a humanidade de Jesus. Porque o texto diz, sendo Deus, ele não era um Deus, como colocam aí algumas traduções. Ele não era um Deus, com D minúsculo. Não. O texto diz, sendo Deus, tá? Ele não era simplesmente uma divindade, tá? Esse artigo aqui não cabe aqui em João 1, capítulo 1, que diz assim, veja isso aqui, ó. O evangelho que escreveu João, capítulo 1. O evangelho de João é o evangelho que revela a pré-existência de Cristo. Que diz assim, no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, esse D minúsculo aqui não existe, e nem esse artigo indefinido aqui. Então, sendo Deus, não teve por usurpação. Mas o que ele faz? Ser igual a Deus. Por quê? O que ele faz? Ele esvazia-se a si mesmo. Ele coloca os seus privilégios de lado. Ele não faz uso, aliás. Ele não faz uso de seus atributos divinos.
para beneficiar a sua humanidade. Em momento algum nós vamos ver Jesus fazendo uso dos seus atributos divinos para beneficiar a sua humanidade. Então, simbolicamente, a cobertura exterior do tabernáculo representava a humanidade de Jesus. Isso é extraordinário. Então ele é o Deus, tá? Deus de Deus, que se fez homem. Isso é um detalhe importante. Tomando a forma de servo. Ou seja, ele não se agarrou àquilo que ele era. É isso que ele quer dizer. Porque ele tem plenamente, Cristo na encarnação, ele tinha plenamente a natureza de Deus. A mesma natureza de Deus. Esse é um ponto importantíssimo. Os olhos humanos não podiam vê-lo como Deus, e sim como filho do carpinteiro. Aí você tem aí Mateus capítulo 13. Olha que detalhe, hein? Mateus capítulo 13, versículo 55. E aconteceu que, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Olha que detalhe. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Então olha como o olhar humano via Jesus, né? Por isso que ele coloca aqui, ó, os olhos humanos não podiam vê-lo como Deus, e sim como filho do carpinteiro. Ele, no entanto, era o verbo, ou seja, a palavra, ele era o verbo, a palavra, que se fez carne. Aí, João, mais uma vez, brilhantemente, tá? Jogando esta bomba teológica nos dias da Grécia, João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então olha o que temos aqui, que mensagem tremenda. Esta cobertura era feita de peles ou pelos de animais, e não tinha beleza exterior que chamasse atenção. Nisso se cumpre Isaías capítulo 53. Isaías, capítulo 53. O que está escrito lá? Vamos ver o que está escrito lá. Vamos ler os textos. Por isso que eu disse que hoje seria uma aula um pouco diferente. Fica comigo aí. Que diz assim, ó, 53, versículo 2. Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, olha aqui que detalhe interessante. Então, olha as mensagens que nós temos aqui, nesse primeiro ponto. Simbolicamente, a cobertura exterior do tabernáculo, olha agora, hein? Tá? Representava a humanidade de Jesus. Por isso, sendo Deus, se fez carne. Uma das finalidades da cobertura exterior era resistir às intempéries climáticas do deserto. E por isso era rústica. Essa cobertura tinha uma estrutura de madeira de cetim, cortada em tábuas, que servia para as partes internas e externas, a qual recebia uma lâmina de ouro, que sustentava as peles estendidas sobre o tabernáculo. Quem olhasse para a tenda do lado de fora, nada veria de especial. Olha aí, Isaías 53, 2 novamente. Nada veria de especial, porque essa coberta era parecida com a cor do deserto, ou seja, não tinha beleza alguma. Esta também é um tipo de Jesus quando se fez homem, cumprindo assim a profecias de Isaías 53, 2. Como eu já li aqui, né? Porque subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Então aqui nós falamos, tá? Nós falamos da cobertura exterior e da cobertura interna, aliás, e as cortinas internas. Nós falamos do primeiro ponto e falamos dentro desse ponto sobre as cortinas, a coberta exterior. E agora as cortinas internas. Fica comigo. As cortinas internas do tabernáculo.
Vamos ver agora esse ponto importante. Nós já entendemos um ponto e vamos entender outro agora. Indiscutivelmente, as cortinas internas do tabernáculo, feitas com linho retorcido branco, tá? Era feito de linho retorcido branco. Olha o detalhe. Estofa azul. Terceiro, púrpura. Quarto, carmesim. Olha que detalhe. E carmesim, que revelavam tipologicamente o caráter de Jesus. Então, isso revelava o caráter de quem? De Cristo. E também revelava de forma bem clara, tá? Porque olha o detalhe aqui, o linho retorcido é símbolo da justiça de Cristo. Olha aí, hein? Começando aqui, hein? Aí você vai ver Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Continua comigo aí, hein? Que diz assim, ó, Apocalipse 19, versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então o linho fino representa a justiça. Então olha aqui que detalhe importantíssimo. O linho fino representa a justiça. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Por baixo da primeira cobertura de peles, eram colocadas peles de carneiros, tingidas de vermelho. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 26, versículo 14. Que representam a Cristo e o seu sacrifício. Aonde? Na cruz. Seu sacrifício na cruz do Calvário. A cor vermelha representava o sangue. Vou lendo aqui, mais fácil para os irmãos. Que remiu os nossos pecados. Ainda por baixo das peles de carneiro de cor vermelha, havia outras peles que eram de cabra, e eram brancas, sem ser tingidas. Está em Êxodo capítulo 27, dos versículos 7 ao 13. E elas falam da pureza do Senhor Jesus e da justiça perfeita, para com os que confiam nele e no seu sangue. Onde é que nós podemos ver um texto importantíssimo? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Que diz assim: E aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa linda, hein? Que coisa linda. Também nós encontramos outro texto em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Abram comigo. O texto diz assim, olha que detalhe interessante. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Senhores que me ouvem aí, eu estou em um lugar bem ruidoso, estamos melhorando isso aí. Então, se os irmãos ouvirem aí aos redores aí vozes, devido ao movimento que há aqui ao redor. Veja esse detalhe. Olha que detalhe interessantíssimo. Paulo citando esses textos, tá? Falando da justiça perfeita para os que confiam nele e no seu sangue. Isso é tremendo, irmãos. Todos aqueles que passam pela cruz de Cristo se vestem com a justiça. Isso é um ponto importantíssimo. Por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista apenas do lado de dentro do tabernáculo. Ela era feita de linho branco e fino, com bordados das figuras dos querubins. Olha que detalhe, as cortinas, elas possuíam figuras dos querubins com suas asas, tá? Dos querubins, que são os, aqui, ó, tá? Eles são os guardiões da santidade. São os guardiões
da santidade. Por isso que quando alguém entrar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote se deparava com os querubins naquele véu. Isso é tremendo. E tinha cores de púrpura, escarlate e azul. A visão que se tinha dessa cortina interna lembrava o céu de glória. A figura de querubins impressas e bordadas naquela cortina representavam tipos de seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Ele está falando de quê aqui? Está falando de quê aqui? Falamos de seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Vejam comigo agora. Vejam comigo. Eles são guardiões da santidade. E o texto aqui diz assim, ó, tá? Representar um tipo de seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Junto ao trono de Deus nós temos os serafins aqui em cima, que são aqueles que ardem em fogo, tá? Serafins que adoram a Deus num nível tremendo, tá? Servem a Deus num nível tremendo e elevam a sua santidade a grau superlativo, né? Dizendo santo, santo, aqui ó, santo, santo, santo. Então isso aqui é elevado a grau superlativo. Os serafins adoram a Deus dessa forma. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os querubins, tá? Eles também adoram a Deus desta forma. Onde é que podemos encontrar base para isso? Olha o detalhe aqui. Está em Apocalipse capítulo 4. Eu vou ler aqui para os irmãos. Quando João foi arrebatado em espírito, ele começa a dizer no versículo 7. Porque olha a visão que João tem. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Esse animal aqui é um querubim. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal com o rosto de homem. O rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 querubins, aqui está como animais, tinham cada um respectivamente 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam, nem de dia e nem de noite, dizendo... Olha o detalhe. Os querubins, os guardiões da santidade, que são esses daqui, ó, os querubins, eles também elevam a Deus em grau superlativo. Santo, santo, santo. E dizem, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, olha o detalhe que nós temos aqui. Além de atribuírem a Deus e adorarem a Deus dessa forma, eles são os responsáveis por mover o carro de Deus. Porque o trono é um carro. Tem um livro de Dwight Moody que é interessante, que diz que isso aqui, esse desenho que estou fazendo aqui agora, é o carro-trono. Dwight Moody. Então Deus tinha esse carro, e quem move esse carro são os querubins, conforme o Espírito lhes orienta. Então, onde Deus quer ir, eles se movimentam. E aqui, tá, há 24 anciãos que representam a igreja. E aqui há anjos assistentes do trono. 24 anciãos e aqui há anjos assistentes do trono. Então, o que ele está dizendo aqui é que tipifica os anjos, né? Os seres angelicais que servem junto ao trono. Mas isso aqui é um trabalho, isso aqui é um assunto extraordinário. Uma hora eu vou falar sobre isso. Uma hora eu vou estar gravando uma aula específica falando sobre esses pontos extraordinários. Então olha o que está dizendo aqui, que servem junto ao trono de Deus. Então disso aqui, ó. Olha os guardiões da santidade. As pessoas perguntam, por que Deus precisa de um guardião da santidade? Deus é Deus, ninguém pode inquirir nos seus propósitos. Ninguém pode inquirir ou entrar em seus conselhos, invadir a sua privacidade. Então, é a vontade dele. A vontade é dele. Isso aqui é tremendo. Ó. Vamos lá, continuando aqui. As cores eram branco, azul, carmesim e púrpura. As cortinas de cobertas do tabernáculo significavam a morada de Deus e tipificavam o próprio Senhor Jesus, cujas características
a obra redentora de Cristo está expressa em que, em seu conjunto, nos fala claramente que é nossa cobertura perfeita, pois foi Ele quem cobriu o nosso pecado com seu sangue. Romanos, capítulo 4, versículo 6, versículo de número 8. Vamos ver esse texto rapidamente. Romanos, capítulo 4. Vamos ver esse texto que diz assim: é isso mesmo, 4, 6 e 8. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ou seja, quando você se veste com a justiça de Cristo, tá? Olha aqui, ó. Quando você se veste com a justiça perfeita de Cristo, então você é bem-aventurado, porque o Senhor não imputa o seu pecado. Não leve em conta, porque Cristo já morreu na cruz. E quando você se veste com essa justiça, então você é aceito diante de Deus. Por quê? Porque a justiça não é sua, é de Cristo. Você não vai chegar à presença de Deus por méritos humanos. O azul é a cor celestial, símbolo do céu. Todavia, os fios entrelaçados de púrpura falam da realeza de Cristo, pois Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isto é tremendo. Vamos ver esse ponto. Ele é tão rei que quando ele assunta aos céus, o Pai glorifica o Filho. O Pai glorifica o Filho. Onde é que está escrito? Estou mostrando só um detalhe para os irmãos. Só um detalhe. Olha aqui, ó. Quando ele retorna aos céus, olha o que acontece. E quanto, Hebreus capítulo 1, versículo 7. E quanto aos anjos diz, aliás, versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ok? E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas concernente ao Filho, olha o que, quando Jesus chega ao céu, esta cena acontece. Mas concernente ao Filho diz, ó Deus, então o Pai assentado no trono, continua comigo aí. O Pai assentado no trono, quando o Filho chega, ele recepciona o Filho. E olha o que o Pai começa a dizer. Ele é tão rei, ele é tão extraordinário, que o Pai começa a fazer o que? Ó Deus, mas concernente ao Filho, diz, ó Deus. Então ele chama o Filho de Deus. Olha que detalhe. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha o Pai glorificando o Filho. Isto é, isso ocorre quando Jesus chega aos céus, depois do seu trabalho de redenção. Ele é tão rei que olha o que o Pai faz com ele. Isso é tremendo. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amasse a justiça e aborrecesse a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, se ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Isso aqui é só um princípio, só um pequeno princípio. Então o Pai e o Filho trocam palavras. Isso é tremendo. Então ele é tão rei, é tão extraordinário, irmãos, que ele é rei lá em cima, é rei aqui embaixo, e continuará sendo rei no milênio e eternamente. Por isso que Apocalipse diz que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo diz que todo joelho se dobrará diante dele. Isso é profundo. Isso é tremendo. Tá? Segundo tópico, as cortinas do tabernáculo. Vamos lá, em segundo tópico, as cortinas do tabernáculo.
Nós vamos ter aqui no segundo tópico o significado de separação. Olha que detalhe, hein? O significado de separação. Lembrando que descrever a cortina, tá? Descrever a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar o seu valor tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do tabernáculo. Então, cada peça, tudo que é falado no tabernáculo aponta para Cristo, o nosso Redentor, ok? Qual o significado de separação agora? Olha o detalhe, as cortinas do pátio do tabernáculo. O primeiro significado, tá? Você vai ver isso em Êxodo capítulo 27, do versículo 9 a 15. Visto que o lugar era santo, representado pelo cortinado branco de linho fino torcido, toda a área do tabernáculo consistia-se num lugar de separação. As dimensões dessas cortinas, representadas pelo comprimento, largura e altura, tinham por objetivo tornar todo aquele ambiente um lugar de separação dos pecadores, ou seja, entre a cerca e o tabernáculo. Então, os irmãos sabem disso, tá? E entre as... Aqui, ó. Aqui já havia um cercado, os irmãos sabem disso. Então, havia separação entre o tabernáculo e os pecadores. Lembrando que Deus estava aqui dentro, aqui no Santíssimo, representado pela arca. E Deus não podia ser visto por homem algum. Tá? Então vejamos aqui. Para que um pecador pudesse entrar ao pátio, era preciso trazer a sua oferta pelo pecado. Olha a aplicação que o Claudionor de Andrade coloca aqui. A igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca como se fosse um casulo que esconde o seu bichinho interior, mas está sempre pronta para receber todo pecador arrependido que confessa Jesus Cristo como seu cordeiro expiatório. Isso é tremendo, hein? Você pode aplicar aí. Na verdade, as cortinas faziam separação entre o santo e o profano. Êxodo capítulo 38, versículo 9 ao 13. As cortinas feitas de linho torcido indicam a pureza em meio ao mundo de impureza e pecado. O linho branco é símbolo de santidade e pureza de Cristo. E Jesus, como homem, não teve uma mácula sequer sobre si. Nós já falamos sobre isso, mas nós vamos ver, irmãos, que Jesus, como homem, foi tentado. Satanás tentou macular essa humanidade. Satanás tentou macular a humanidade de Cristo. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 4, Mateus, capítulo 4. Quando nós olhamos para a tentação, nós vamos ver Satanás tentando colocar dúvida em Jesus com relação a se ele era filho de Deus ou não. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus podia transformar aquelas pedras em pães, mas o propósito do diabo era que Jesus não confiasse na palavra de Deus como Adão e Eva deixaram de confiar. Fazendo assim, ele macularia a sua humanidade. Tá? Então, olha o que fala o linho branco. Olha o que fala o linho branco, é símbolo da santidade e pureza de Cristo. E Jesus, como homem, não teve uma mácula sequer sobre si. O diabo tentou macular essa humanidade. No entanto, que quando ele está na cruz, ele vai dar mais um assalto contra essa natureza, só que Jesus está tremendo, Jesus está com muita dor, E alguém vai dizer assim, se tu és o Filho de Deus, nos prove isso aí. Então, salva-te a ti mesmo. Meus irmãos, se ele desce. Quero nem comentar sobre isso. Mas o amor falou mais alto. Ele se rendeu, ele cumpriu, porque Hebreus capítulo 3 vai nos dizer que ele aprendeu obediência. E Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele é tão obediente que ele vai até a morte, e morte de cruz. Isso é um detalhe extraordinário. E o diabo lá mais uma vez tentando macular isso aí. Quando você vai para João capítulo 8, você vai ver Jesus dizendo que não tem pecado. Capítulo 8, versículo de número 46. Olha Jesus dizendo, quem dentre vós me convence de pecado? Somente essa parte.
quem dentre vós me convence de pecado? Pilatos, governador da Judéia, não encontrou qualquer tipo de falta que o incriminasse. Então ele declarou aos acusadores de Jesus: não acho nele crime algum. Está em João capítulo 8, 18, versículo 38. Diferente de Judas, que relata Mateus no capítulo 27, versículo 4, quando ele diz: pequei traindo sangue inocente. Então isso é tremendo. Então houve um ataque muito grande, porque Jesus possui a natureza pura. Um dia Pedro ouve as palavras de Jesus olha e diz assim, ouve as palavras de Jesus, e Jesus olha e diz assim, viu, lança a rede aqui. Aí Pedro fica assustado com o que acontece, porque passou a noite inteira tentando pescar e nada, e de repente Jesus chega, coloca a rede aqui, e eles pegam muito peixe, e Pedro fala, ausenta-te de mim, porque sou pecador. Então, vejam quem é Cristo. O significado de santidade, tá? Está no terceiro subtópico do segundo tópico. Estamos tratando toda a revista. A santidade de Deus é como a barreira que não permite ao homem entrar na sua presença, sem passar primeiramente pelo altar de expiação. Olha que detalhe. O que ele está dizendo aqui? Que é o lugar santo, né? Que é o Santíssimo. E aqui é o lugar santo. Aqui é o lugar santo. Tá? Tabernáculo. Olha que detalhe. A santidade de Deus é como a barreira que não permite ao homem entrar à sua presença, sem passar primeiro pelo altar de expiação. Então, para o homem entrar em sua presença, ele tinha que passar primeiro pelo altar aqui, ó. É isso que ele está dizendo, ó. Ele tinha que passar primeiro por este altar. Oxe. Por esse altar, estou com o holocausto aqui na cabeça. Precisa passar primeiro por esse altar aqui. Ou seja, você não chega até a Deus. Você não chega até a Deus. Melhor. Você não chega até a Deus se não passar pela cruz. Você precisa reconhecer o trabalho de Jesus na cruz. Você precisa reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que quando se trata do inferno, quando as pessoas reconhecem Jesus na cruz, reconhecem seu sacrifício, Deus te livra dele mesmo. Porque o inferno, nada mais, nada menos, é a justiça de Deus sendo aplicada sobre aquele que não reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus. Então isso é importante. Essa restrição ensina-nos que é necessária a justiça perfeita de Deus para ter acesso a Ele. Ou seja, quando você passa pela cruz aqui, você é vestido com a justiça de Cristo. Aqui, ó, porque o altar tipificava a cruz, não é? Você é vestido com a justiça de Cristo. Então você sai da posição de réu. Você sai da posição de réu, porque é aquilo que justifica. Então ele tira do banco dos réus. Ele te tira do banco dos réus e te dá acesso ao lugar santíssimo, que é tipificado pelo trono que eu vi ali, que eu escrevi ali aquela hora, que eu desenhei aquela hora. Esse é um detalhe. Então você precisa se vestir com a justiça de Cristo, que nós já lemos aqui. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 22. Continua comigo aí. Romanos capítulo 3, corrigindo aqui. Romanos capítulo 3, versículo 22. Que diz assim. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, eu tenho que crer aqui. Tá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, que é na sua morte, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados,
dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então aqui, ó, quando eu expresso a minha fé aqui, eu tenho acesso à sua presença. Isso é extraordinário. Isso é tremendo. Irmãos, eu vou avançar aqui, porque a minha hora deu e eu tenho aula ainda daqui a alguns momentos. Então essa é a correria, irmãos. Mas estou dando aqui para os irmãos esses detalhes, tá? Então nós falamos sobre o significado de santidade, tá ok? Aí eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos e os irmãos vão ver aí os detalhes de extrema importância. Ok. Indiscutivelmente, as cortinas da cerca do pátio, do tabernáculo, falam de santidade. Tudo dentro daquele pátio era santo e periodicamente santificado. Aquelas cortinas eram sustentadas por colunas de madeira de cetim, recobertas com bronze. Elas eram presas com colchetes ou ganchos de prata e tinham na sua base a resistência de cobre. O linho fino torcido prefigurava o caráter imaculado de Cristo. Por isso, em sua humanidade, ele foi um homem que se comportou sem pecado. Ele era o Filho de Deus, feito carne, que morou conosco, em quem a glória do Pai habitou. Você vai ver isso em João capítulo 1, versículo 14, capítulo 14, 9, 10, tá? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Colossenses capítulo 1, versículo 15, Hebreus capítulo 1, versículo 3, tá? É um dos detalhes aí. O bronze utilizado nas bases do cortinário tipifica juízo, e as molduras de prata falam de redenção. Não vai dar tempo de eu desenhar aqui. Para falarmos das cortinas externas do tabernáculo, temos que falar das suas colunas, as quais tratam especificamente de Cristo e de sua igreja, que é o seu povo. Essas cortinas identificam pelo menos 4 elementos relacionados aos crentes. Primeiro, aos crentes em Cristo: segurança, estabilidade, unidade e responsabilidade. As cortinas, as cores das cortinas do tabernáculo. Nós vamos ver a cor azul celeste, a cor púrpura, a cor escarlate carmesim e a cor branca do linho fino, a cor branca do linho torcido. Olha que detalhe importantíssimo aqui. Deixa eu ver se eu anotei ou resumi. Acho que eu não coloquei aqui. Não coloquei. Então você vai ter aí, ó, um detalhe importante. Vou ler aqui para os irmãos. O azul era usado para indicar serenidade sem mistura no mundo celestial, que é a meta culminante da inspiração humana. Essa cor lembra o céu e indica a origem celestial de Cristo em sua divindade. Ele era constituído de 2 naturezas, divina e humana. Então é um dos detalhes que trata aqui. João capítulo 1, versículo 14. O Evangelho escreveu João. Púrpura, olha que detalhe. É uma cor que fala de realeza em relação a Cristo. A púrpura é figura do que ele é agora no céu, lugar onde assumiu a sua realeza e divindade depois de sua ascensão. Isso é um detalhe tremendo. O escarlate, tá? Ou o carmesim. Segundo estudiosos, a cor carmesim é derivada do corpo de alguns insetos fêmeas, cujo tom é vermelho utilizado para tecidos e fios. O carmesim é uma cor de sangue, vermelho vivo, que projeta o vitupério do Calvário e o triunfo de sua obra salvífica. Olha que detalhe. A cor branca do linho torcido, tá? Um tom absoluto que aparece constantemente no tabernáculo, nas vestes sacerdotais, nas cortinas de linho, representando pureza, limpeza e graciosidade. E o véu, depois de passar pelo altar, está no quarto tópico, o véu do lugar santo para o lugar santíssimo. Depois de passar pelo altar de sacrifícios e pelo lavatório no pátio, havia o tabernáculo, em cuja entrada havia um véu de acesso para o lugar santo. Então ali havia o primeiro véu, tá? E o segundo véu. Então isso é um detalhe importantíssimo. Então para entrar no lugar santo, que é o primeiro véu, você tinha o altar. Olha aqui, ó. Esse véu também, identificado como reposteiro, ficava na entrada para o lugar santo. Então aqui você vai encontrar o altar de holocausto, bacia, né? Depois aqui no lugar santo a mesa, aqui o candeeiro e aqui o altar de ouro para incenso. E no segundo véu você vai ver ali nas suas cortinas, você vai ver ali a imagem dos querubins e dentro ali a Arca da Aliança, onde era feito a expiação uma vez por ano. Você vai ver ali também o propiciatório,
que estava sobre a arca, que representava o trono de Deus. É por isso, irmãos, que nós podemos dizer, como o autor dos Hebreus disse, no capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tendo Jesus como nosso sumo sacerdote, podemos, pela fé, adentrar ao trono da graça e gozar da santa presença de Deus. Deus te abençoe.